Nos últimos dias, um silêncio inquietante passou a rondar um dos lugares mais alegres e movimentados do Brasil, o famoso rancho da família do cantor Leonardo. Um lugar onde risadas ecoavam como trilha sonora constante, onde as notas das violas se misturavam com o som das conversas despreocupadas, os encontros em família e os vídeos que conquistavam a internet, agora está em completo silêncio. Um vazio que diz mais do que 1000 palavras. As redes sociais, antes lotadas de momentos espontâneos, sumiram como se tivessem sido varridas por um vento repentino. Aquilo que era rotina, vídeos, risadas, registros da vida simples e ao mesmo tempo luxuosa da família, desapareceu. O cenário mudou. O que antes era brilho e vida, agora é sombra e incerteza. Mas o que realmente assustou quem acompanha a família não foi a ausência de postagens, foi a presença do olhar perdido de Leonardo. O homem que sempre foi sinônimo de alegria, que fazia piada com tudo, que tirava sarro até de si mesmo, agora parece cabisbaixo, andando sozinho, como se carregasse nos ombros um peso que ninguém vê, mas que todos sentem. A internet, claro, não ficou calada. Teorias surgiram como tempestades em céu azul. Estaria ele doente? Teria havido uma briga grave na família? Ou seria algo ainda mais profundo, que ninguém ousa dizer em voz alta? E o mistério aumentou quando outro silêncio começou a chamar atenção: o sumiço de Zé Felipe e Virgínia. O casal queridinho das redes, que compartilhava tudo com os fãs, desde as viagens até os momentos mais íntimos, de repente, parou. Sem explicação, sem despedida, sem aviso. Os stories sumiram. As fotos, apagadas. As interações que antes eram diárias, agora eram apenas lembrança. Os seguidores, atentos, começaram a notar cada detalhe, cada sinal, cada ausência. E como um incêndio que se espalha, os boatos cresceram. As páginas de fofoca explodiram em prints, comentários e suposições. E então, veio o choque. Fotos especiais, aquelas que celebravam o amor do casal, simplesmente desapareceram do feed. E junto com elas, o seguir mútuo nas redes sociais também chegou ao fim. A internet entendeu o recado. Alguma coisa muito séria estava acontecendo. Mas o momento mais arrebatador ainda estava por vir. Virgínia, sempre sorridente, sempre presente, deu os primeiros sinais de que algo estava errado. E o que ela disse gelou até o mais cético dos corações. Essa história vai muito além de boatos. É sobre sentimentos reais. Sobre o impacto da exposição. Sobre como mesmo aqueles que parecem ter tudo, podem estar enfrentando batalhas invisíveis. E agora, eu te convido a refletir. Até que ponto conhecemos as dores por trás dos sorrisos nas redes sociais? Até onde vai o peso que alguém consegue carregar em silêncio? Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe nos comentários. Quero saber o que você pensa, o que sente, e de onde está nos acompanhando. Sua participação não é só importante, ela é essencial para manter essa comunidade unida, forte e humana. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Porque enquanto muitos falam o que agrada, aqui a gente tem coragem de contar o que ninguém quer dizer. E prepare-se, porque a próxima parte vai revelar um detalhe que ninguém esperava. Depois de dias mergulhada no mais absoluto silêncio, sem stories, sem vídeos, sem nenhum traço da rotina que costumava compartilhar todos os dias, Virgínia reapareceu. Mas não da forma que todos esperavam. Não houve sorrisos, não teve música de fundo, não teve aquelas dancinhas que viralizavam. O que o público viu foi outra mulher. Uma versão dela que poucos conheciam, e que ninguém imaginava presenciar tão cedo. O rosto dela estava inchado, os olhos visivelmente vermelhos, como quem havia chorado por horas. A maquiagem, sempre impecável, mal escondia a expressão cansada. O fundo do vídeo era escuro, sem vida, refletindo exatamente o que seu semblante transmitia: dor, exaustão e um cansaço que parecia vir de dentro da alma. E então, sem grandes explicações, sem rodeios, sem contexto algum, veio a frase. Curta, fria, real. A gente aguenta, até que não dá mais. Tudo tem um limite. Aquelas palavras atravessaram a tela como uma lâmina. Não precisavam de legenda. Eram, por si só, um grito sufocado de quem já estava no limite. E quem acompanha Virgínia sabe,
Aquela não era só uma frase solta. Aquilo era um pedido de socorro. Foi nesse momento que a internet entrou em colapso. Os fãs começaram a vasculhar cada detalhe, cada imagem, cada postagem antiga, em busca de pistas. Era impossível ignorar, algo estava errado. E não era pouca coisa. As teorias começaram a se multiplicar. Alguns diziam que era uma indireta para Zé Felipe, sugerindo um esgotamento dentro do casamento. Outros apontavam para possíveis atritos antigos com a família de Leonardo, que poderiam ter se agravado. E como a internet nunca dorme, começaram até a circular boatos mais pesados, como uma possível traição ou um desgaste emocional irreversível. As páginas de fofoca explodiram. Os comentários nos perfis dos dois não paravam de chegar. Seguidores começaram a notar que fotos importantes do casal haviam sido apagadas do feed. Fotos com legendas de amor, de viagens inesquecíveis, de momentos felizes, simplesmente sumiram. E então, como se o destino quisesse confirmar o clima sombrio, Zé Felipe desapareceu. Sim, aquele que nunca passava um dia sequer sem mostrar sua rotina, postar sobre sua carreira ou brincar com as filhas nos stories, sumiu. Nenhuma palavra, nenhum vídeo, nenhum sinal. O silêncio dele não era comum. Era ensurdecedor. Nos bastidores, fontes próximas começaram a relatar que ele havia se isolado no rancho da família, o mesmo que um dia foi cenário de tantas alegrias. Mas, desta vez, ele estava lá não para descansar, mas para fugir, para tentar entender o que estava acontecendo, para respirar. Informações confidenciais começaram a vazar. Palavras como "ele não está bem, está em choque", "pediu um tempo" surgiram em conversas privadas entre familiares e fãs mais próximos. Ele não queria ouvir falar de shows, compromissos, publicidade. Nada. Ele queria o silêncio. Queria entender se ainda havia conserto, ou se aquele seria mesmo o fim de tudo que um dia construiu. E foi nesse cenário de dor e silêncio que Leonardo entrou em cena. Aquele homem forte, irreverente, acostumado a segurar o mundo com uma piada na ponta da língua, que sempre enfrentou tudo com um sorriso. Desta vez, ele não conseguiu. Em uma apresentação que começou como tantas outras, algo estava diferente. A plateia sentiu. O sorriso estava pálido. As brincadeiras, contidas. Os olhares, vazios. Até que o inevitável aconteceu. Uma simples pergunta do apresentador sobre como estavam as coisas em casa desmontou completamente o homem. A voz falhou. Os olhos se encheram. E então, o desabafo. Tem hora que nem a música cura, e essa é uma dessas horas. Foi como se o Brasil inteiro parasse. O peso daquela frase, dita por um dos maiores ícones da música sertaneja, não podia ser ignorado. Ali não falava mais o artista. Falava o pai, o avô, o homem que viu sua família, que sempre foi seu alicerce, se despedaçar diante de seus olhos, e que já não conseguia mais esconder a dor. Nesse momento, as máscaras caíram. A fama, o dinheiro, os seguidores, nada disso importava. O que estava diante do público era uma família real, com crises reais, com sentimentos profundos, com dores que não cabem em postagens bonitas. E talvez, só talvez, essa seja a maior lição de tudo isso. Por trás de cada tela, de cada fama, existe um coração. E até os mais fortes, às vezes, precisam parar, respirar e recomeçar. Leonardo ficou em silêncio. Não era o silêncio de quem pensa antes de falar. Era o silêncio de quem sente antes de quebrar. Baixou a cabeça, respirou fundo, como quem tenta reunir forças que já não tem. E quando finalmente levantou os olhos, eles estavam marejados. Vermelhos. Cheios de dor. Aquele olhar, tão conhecido do público brasileiro, agora trazia algo novo, algo devastador. Era o olhar de um pai quebrado por dentro. A voz, que sempre foi firme, cantada, forte, a mesma que embalou gerações, agora saía trêmula. Quase não saía. Ele tentou responder, mas o som simplesmente travou na garganta. Foram segundos de silêncio absoluto, segundos que pareceram uma eternidade. O estúdio, lotado, se calou. Ninguém respirava. Ninguém ousava falar.
Porque todos ali sabiam que estavam presenciando algo que ia além de uma entrevista. Aquilo era um colapso emocional. Um coração sangrando ao vivo. Quando finalmente conseguiu encontrar palavras, o que Leonardo disse cortou como faca. Dói, dói muito. Nenhum pai está preparado para ver um filho passar por isso. E então, ele não aguentou mais. As lágrimas vieram. Não discretas. Não contidas. Vieram como um rio represado que rompeu de uma vez. E junto com elas, caiu por terra toda a imagem do homem inabalável. Ali, naquele palco, não estava o artista. Estava o pai. O marido. O ser humano, despido de fama, cercado por câmeras, mas completamente vulnerável. Pessoas dos bastidores contaram depois o que ninguém viu. Leonardo precisou interromper a gravação. Pediu licença. Levantou-se e saiu em silêncio. Chorando. Sem forças. Ficou sozinho por mais de 15 minutos. Encostado em uma parede, tentando entender como tudo chegou até aquele ponto. E ali, no bastidor, no único lugar onde ainda podia ser apenas ele, Leonardo desabafou com um membro da produção. A voz embargada, as mãos trêmulas, e a frase que ecoou como um grito de desespero. Eu nunca me senti tão impotente na minha vida, nunca pensei que ia ver meu filho desse jeito. Isso tá acabando comigo. Tá acabando com a nossa família. Quando retornou ao palco, ele tentou continuar. Mas não era mais o mesmo Leonardo. O tom leve deu lugar a um peso quase palpável. O olhar, antes alegre, agora carregava o cansaço de quem já chorou demais. E então, ele soltou mais uma frase, curta, mas eternamente marcante. Tem coisa que a gente passa a vida inteira rezando para nunca precisar viver. E quando chega, a gente percebe que não é forte como pensava. Foi nesse instante que as peças começaram a se encaixar para o público. Os sumiços, o silêncio, as frases soltas, os olhares tristes, tudo fazia sentido agora. Não eram boatos. Não eram exageros. Era real. E era muito mais grave do que qualquer pessoa poderia imaginar. E como se tudo isso não fosse suficiente, uma nova bomba caiu. Algo completamente impensável aconteceu. Um áudio vazou. Um conteúdo íntimo, jamais imaginado, e que, ao cair na rede, explodiu como gasolina em fogo. Era uma conversa entre Zé Felipe e Virgínia. Não havia edição. Não havia pose. Era cru. Era verdadeiro. Era dor. A voz de Zé vinha diferente. Quebrada. Sem o tom brincalhão de sempre. Ele falava sobre solidão, sobre pressão, sobre cobranças que vinham de todos os lados, da internet, da fama, do casamento. Revelava o quanto se sentia sufocado e perdido dentro da própria história. Virgínia, por sua vez, chorava. Tentava explicar. Tentava se manter firme. Dizia que ainda havia amor, mas que algo havia se perdido no caminho. Que tudo estava escapando das mãos. Era conversa de dois jovens tentando salvar uma vida a dois que já estava em ruínas. O áudio caiu como um meteoro no coração dos fãs. A comoção foi imediata. Comentários tomaram conta das redes. Gente dizendo que agora entendia tudo. Gente pedindo respeito. Gente chorando junto. A partir dali, a história deixou de ser apenas sobre celebridades. Virou um espelho. Um retrato nu e real de uma crise como tantas que acontecem em silêncio dentro de lares comuns. De famílias que amam, mas também se perdem. De casais que tentam, mas às vezes não conseguem. E a pergunta que pairava no ar era inevitável: ainda existe salvação? Ou essa foi a última página de um livro que já não tem final feliz? O que fica agora é o silêncio. Um silêncio que não grita fofoca, grita por empatia. Por compreensão, por espaço, porque no fim das contas, não são só famosos, são pessoas. E essa história, mais do que tudo, nos lembra que até os sorrisos mais conhecidos escondem dores que ninguém vê. Assim que o áudio vazou, o que já era um momento delicado entre Zé Felipe e Virgínia explodiu como uma bomba emocional em plena rede nacional. Em questão de minutos, a crise íntima do casal virou manchete, feed, conteúdo viral. E o que era dor pessoal,
virou espetáculo coletivo. A internet reagiu como um vulcão em erupção. De um lado, uma enxurrada de mensagens de apoio. Gente torcendo, orando, pedindo para que o amor deles resistisse à tempestade. Do outro, o julgamento implacável. Comentários duros, acusações, dedos apontados, vídeos opinativos que dissecavam cada frase do áudio como se fossem especialistas em relações humanas. A divisão rapidamente se transformou em guerra digital. As redes sociais viraram um campo de batalha onde cada internauta parecia lutar por sua própria versão da verdade. Uns defendiam Virgínia, outros culpavam Zé Felipe. E muitos nem buscavam entender, apenas julgavam. Porque na era da superexposição, a dor alheia se tornou conteúdo, e a empatia, um artigo raro. As hashtags explodiram. Os nomes de ambos subiram aos trending topics. Não havia mais como escapar. O que antes era um conflito interno se tornava agora um reality show não autorizado, assistido e comentado por milhões, em tempo real. Para o casal, essa pressão foi como sal em ferida aberta. Já fragilizados emocionalmente, agora precisavam enfrentar também o tribunal invisível da internet. Não bastava sofrer. Era preciso justificar, explicar e, muitas vezes, aguentar calados. Enquanto tudo isso acontecia, Leonardo e alguns familiares tentavam, como podiam, ser aquele escudo invisível. Aquele apoio silencioso que ampara sem cobrar, que tenta proteger mesmo quando o mundo inteiro parece querer atacar. Mas em um tempo onde qualquer deslize se torna viral em segundos, até o amor de pai encontra limites. Porque proteger, hoje em dia, é como lutar contra o vento. A exposição estava sufocando. A intimidade virou vitrine. E aquele brilho que um dia iluminou as redes, foi aos poucos se apagando. Os stories se tornaram escassos. Os vídeos carinhosos sumiram. E no lugar deles, um silêncio desconcertante se instalou. Um silêncio que gritava: alguma coisa está muito errada. Mas o que realmente partiu o coração de quem acompanha essa história não foi o que se viu nas redes. Foi o que se percebeu por trás delas. Virgínia, aquela mulher vibrante, expansiva, cheia de energia, começou a mudar. E não era só uma mudança estética. Era no olhar, no jeito de andar, no modo de falar ou de não falar. Quem esteve próximo notou, ela estava se apagando por dentro. Os olhos que antes brilhavam agora carregavam um peso difícil de esconder. A postura alegre e solar foi substituída por gestos curtos, contidos. O riso, antes fácil, agora era raro. Era como se ela carregasse o mundo nas costas, sozinha. Relatos começaram a surgir nos bastidores. Amigos próximos confidenciaram que ela passou a evitar convites, recusava eventos, se afastava até de pessoas queridas. Como se cada encontro fosse um esforço. Como se cada conversa fosse mais um gatilho. Ela se isolava. E ninguém sabia ao certo como alcançá-la. Essa transformação silenciosa acendeu o alerta máximo em Leonardo. O homem que sempre foi firme, mesmo nas piores fases da vida, agora se mostrava profundamente abalado. Suas declarações públicas, ainda que contidas, deixavam escapar um tom de preocupação que ele não conseguia mais esconder. Ele sabia que algo sério estava acontecendo. E dessa vez, talvez nem toda sua experiência, sua fé ou seu amor fossem suficientes para reverter o que parecia desmoronar diante dos olhos de toda uma nação. Mas o que Leonardo ainda não sabia, e que ninguém esperava, era que o próximo capítulo dessa história traria uma reviravolta tão intensa, que mexeria não apenas com os envolvidos, mas com o coração de todos nós. Porque o que vem a seguir não é apenas mais um detalhe. É o ponto de virada. É o momento em que toda essa tempestade revela um segredo que pode mudar tudo. Para Leonardo, aquilo que estava acontecendo ia muito além de uma crise passageira ou de um desentendimento típico de casal. Ele sabia. No olhar de Virgínia, havia algo mais profundo, um pedido silencioso de socorro. Por trás daquele silêncio e daquela tristeza, podia haver um sinal de alerta que exigia atenção imediata. E como pai, como homem vivido, ele sentia: era hora de agir antes que fosse tarde demais. Mas para o público que acompanhava tudo de fora, a pergunta seguia ecoando como um trovão silencioso: será que Virgínia está conseguindo lidar com toda essa pressão?
Ou estamos vendo, aos poucos, o reflexo de algo que já saiu do controle? Enquanto ela se apagava aos poucos, Zé Felipe optava pelo caminho oposto, o silêncio absoluto. Quem antes via um jovem artista ativo, divertido, conectado com os fãs, agora se deparava com o vazio. Stories que antes eram diários, sumiram. Os vídeos leves desapareceram. Ele já não compartilhava mais o café da manhã com as filhas, nem os bastidores de shows. O cantor estava ausente, não só das redes, mas do mundo. Aqueles mais próximos notaram primeiro. Zé Felipe estava tentando enfrentar a dor sozinho. Tentando segurar as pontas, como muitos homens fazem, acreditando que o silêncio protege, quando na verdade, ele só aumenta o peso do que se carrega. E mesmo entendendo o desejo de privacidade do filho, Leonardo não conseguiu esconder sua angústia em entrevistas recentes. Ele não disse muito, mas o pouco que deixou escapar foi suficiente. O filho precisava de apoio. Urgente. E esse silêncio era mais do que uma escolha. Era um sinal. Um sinal de que o peso da exposição, da pressão, das expectativas e dos conflitos estava se tornando insuportável. Nesse cenário de emoções contidas e corações em guerra, fãs do país inteiro aguardavam, ansiosos, aflitos, por alguma palavra, qualquer gesto, que pudesse trazer esperança. Quanto tempo mais seria necessário para que Zé Felipe encontrasse força para falar, para se curar, e quem sabe, reconstruir? E então, finalmente, a verdade veio à tona. Depois de semanas de teorias, boatos e especulações, uma fonte muito próxima ao casal, que preferiu se manter no anonimato, revelou o que de fato estava por trás desse colapso emocional. E a resposta era muito mais complexa do que qualquer um poderia imaginar. Não foi apenas a pressão das redes. Não foi só o desgaste da fama. O que destruiu o relacionamento foi um abismo silencioso chamado incompatibilidade de sonhos. Zé Felipe estava mergulhado em sua carreira musical, cercado por viagens, compromissos, noites fora de casa e uma agenda que mal permitia respirar. Virgínia, por outro lado, queria estabilidade. Queria mais tempo em família. Queria paz. Dois corações que se amavam, mas que estavam em ritmos diferentes. E quando os sonhos caminham para lados opostos, o amor, por mais forte que seja, começa a enfraquecer. Começa a se perder. Além disso, questões emocionais profundas também pesaram. A ansiedade, os conflitos internos, os medos, tudo isso se infiltrou no dia a dia do casal, transformando conversas simples em discussões e pequenos gestos em mágoas difíceis de apagar. Leonardo, com os olhos ainda marejados, deixou claro: o que me dói é ver dois jovens bons, talentosos e amorosos sendo esmagados por tudo isso. E não poder fazer nada. E ele tem razão. Porque algumas dores, nem o tempo resolve. Elas precisam ser acolhidas com amor, com paciência, com verdade. No fim, o que parecia apenas mais um episódio da vida de celebridades revelou uma das maiores lições dos nossos tempos. Por trás do brilho, existem pessoas. Por trás dos seguidores, existem sentimentos. E por trás dos stories, existe vida real, com tudo que ela carrega. E se você chegou até aqui, saiba que essa história não é apenas sobre Zé Felipe e Virgínia. Ela é sobre mim, sobre você, sobre todos nós. É sobre o peso de expectativas não ditas. É sobre a importância de cuidar do outro antes que o silêncio se torne insuportável. Então eu te convido agora a refletir, a comentar aqui embaixo, qual foi o momento dessa história que mais te tocou? Você acredita que ainda há chance de reconciliação? Ou será que o mais importante agora é preservar a saúde emocional de cada um? Se isso te emocionou, não esqueça de deixar seu like. Isso ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas que, como você, se importam de verdade. Se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias reais, profundas, que revelam o lado humano por trás das manchetes. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que até nas tempestades mais intensas, ainda é possível reconstruir, mesmo que seja a partir dos cacos.